Bom dia, Carol. Bom dia, Eric Rolf. O Eric Rolf, um dos contestados. Frequentemente contesto o Eric. Mas nas diferenças é que encontramos o acerto. E aí, meus amados, me contem como é que estamos nessa semana, onde acabamos, então, conseguimos acabar a polêmica com a nossa querida e amada Iab Solar. Parece que, estão parando de falar, foi muito comentário, é muito comentário, gente. Até quem não sabia da história foi pesquisar para vir falar sobre a história da Iab Solar. E até a doutora Paula Gomes estava no afofô das redes sociais aí, tá? Acabamos esse assunto, né? Vamos deixar agora que tome o caminho que tem que tomar. Já se acertaram, acho que a IA já se desculpou. Então, é página virada. Jade, mas só um pouquinho, Jade. Essa semana que passou, teve algum comentário mais que tu ficou sabendo de lá? Alguma coisa nova, não? Então, pode falar. Bom dia. Bom dia. Cabeci Oba, Alafi, Cabeci Xangô, Cabeci Oba, Alafi, Cabeci. Orei eu. Akika, segue, Akika. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, babá. Bom dia. Babá. Bom dia, amados. A todos. Orei eu. A bênçãos mais velhas, a bênçãos mais novas. Orei eu. Então, a Saorixá já se pronunciou, né? A Saorixá já se pronunciou, o Alafim já se pronunciou sobre Iuá, sobre caráter, sobre comportamento, sobre postura, sobre as pessoas do Orixá. Não tem mais nada. Nada mais. Não tem mais nada. O Iabu Solá se manifestou. Redimiu. Né? Não tem mais nada, não sube mais nada. Mas eu acho, Eric, né, e Jade, que eu acho que essa contestação, até agora, vou me permitir, tá? Vou me permitir falar uma coisa que eu sei que vocês não gostam, tá? Mas isso quem vai falar é o Aldomiro, tá? Eu estive na casa do Malagueta uns 2 anos atrás, fui lá numa festa dele, fui bem recebido, por sinal, muito bem recebido. Ele é uma pessoa muito cordial, muito atenciosa, né? Eu fui na casa, quando a casa era em Canoas ainda, lá, era uma casa bem simples, tá? E eu estive lá, conversei com ele, fui atendido, aliás, fui recepcionado, tá? E o que eu quero, só para encerrar essa questão, perfeito? Eu também notei, talvez no último vídeo do Malagueta, tá? Eu senti nele, assim, uma mudança de comportamento, porque ele também sentiu, né, que essa questão, que a proporção que se criou a esses comentários, tá? Ele também, eu vi que ele estava um pouco preocupado com a Olori e fez um vídeo, tá? E deixo bem claro, o Malagueta é uma pessoa muito esclarecida para falar, ele sabe se expressar, ele sabe muito bem se defender, ele sabe... Eu gosto muito da forma que ele fala, da forma que ele argumenta, até porque ele faz direito também, tá? E nesse universo que ocorreu, ficou muito claro uma coisa, tá? Isso eu acompanhei. Nem tanto ao inferno estava o Malagueta. Perfeito? Que tem coisas que ele fala que eu concordo com o que ele falou, sendo que eu não tenho nada a ver com isso, não é o meu segmento, não tem nada a ver com isso, mas porque nós, batuqueiros, sempre que ocorre em redes sociais uma polêmica, a gente acompanha. A gente acompanha essas polêmicas, tá? Então, resumindo, eu acho que ficou claro, depois de toda essa polêmica, tá? Ficou claro uma coisa. A partir de agora, Ronquer, eu acho que ir para a Nigéria para se iniciar vai ser um pouco mais criterioso. Eu acho que se você vai se iniciar com sacerdotisas reconhecidas do segmento, não vou falar naqueles que fazem a iniciação por dinheiro, não estão nem aí com os preceitos, tá? Mas eu acho que essa polêmica que se criou, ela vai
selecionar um pouco mais o critério de ser iniciado. Você não acredita nisso? A iniciação em terras Yorubá, elas são abertas para as pessoas podem procurar. Eu acho que as pessoas têm o direito à liberdade de procurar, mas a questão não é a iniciação, mas o que querem fazer com isso, o que elas desejam fazer e qual a finalidade. Se é para ajudar as pessoas, se é para trazer esperança, se é para trazer também o bem para as pessoas, então é importante que as pessoas procurem ir até a Nigéria, procurem também melhorar aqui o que fazem aqui, porque o importante é o que fazem dentro do batuque, o que fazem dentro da Umbanda, o que fazem dentro da Quimbanda. Se está ajudando, esse é o intuito, ajudar as pessoas. A religião serve para isso, né? Não é para picuinhas, para dano, para perseguição. As pessoas, o comportamento das pessoas também, elas demonstram muito aquilo que elas têm por dentro. Então, a gente procura passar aquilo que nós temos e, quando procuramos uma religião, é para melhorar, né? Como o Shunhoké, como o Babá, Sim. né? A Ronquer, tu entende que talvez agora, lá na Nigéria, tu acha que quando eu chego lá, por exemplo, eles vão tentar observar se eu não tem uma relação com práticas de feitiçaria? Tu acha que muda alguma coisa? Ó, Babá, como eu falei da outra vez, eu acho que não cabe ao sacerdote, quando você chega na frente do sacerdote, ele não vai te julgar. Quem é ele para julgar se você é merecedor de fazer aquela iniciação, né? Eu acho que todo mundo é igual. Na minha casa a gente cultua isso, a Saorixá cultua isso, o sacerdote cultua isso, o bom caráter, né? A humildade, a iniciação, a conexão, a comunhão com o orixá. Então não cabe à pessoa, ao sacerdote, questionar, né, te excluir. É papel do sacerdote incluir, né? Eu acho que é importante a pessoa que vai adentrar de um país, ele fazer um estudo sobre leis, sobre vacinas, sobre cultura, né? Para adentrar naquele país. A partir do momento que você pode infringir alguma regra, né? Pode vir contra você, né? Então é importante um aprendizado, uma preparação, né? De 6 meses, 1 ano. Não estou perguntando quem fez, quem não fez, né? Esse é o meu conselho, é isso que eu acho que é importante que as Bom, pessoas farão. então assim, ó, nós temos, veja pessoal, nós temos duas posições bem claras e importantes, né, quanto à questão Brasil-Nigéria, tá? O Eric fala que tem que saber o que você busca dentro do orixá na Nigéria. O que você pretende fazer quanto à tua iniciação? Qual é a tua necessidade? Qual é o teu interesse em buscar na Nigéria o orixá? Perfeito? Como ele falou, práticas da maldade, trazer para cá que o orixá mais forte da Nigéria é feito aqui, porque vai prejudicar, Não. A Jade coloca ao contrário. Ela coloca que você tem que, primeiro, antes de ir para a Nigéria, saber quais são os regramentos internos dentro ou do Assá, orixá, ou fora dele, tá? Saber quais são as leis que regem esta prática. E não só as leis, tudo. A comida apimentada, você vai se adaptar com a comida apimentada? A água que não pode tomar de poço nem local, a água é comprada. As vacinas, as leis, as regras daquela sociedade, cada casa
cada religião, cada lugar existe regras e nós temos que respeitar. É, Então, a partir do Sim. momento, se eu entro para sua casa, Babaldo, eu tenho que tem respeitar regras, suas regras, entendeu? Aquela qualquer EBE casa. ali existe regras, né? Então, eu acho importante isso. Então, o que eu quero dizer? Complementando, então, o que o Babá Eric falou e que o Babá Aldo falou, tem que ter uma preparação, você tem que saber o que você vai fazer, você tem que saber respeitar os tempos, os limites, né? Fazer uma caminhada e conhecer a cultura. É uma comida apimentada, a água que deve tomar, os animais, os riscos, as doenças locais, as vacinas, tudo, né? São diversas coisas, se informar o máximo possível durante, no meu caso, foi 6 meses estudando Yorubá e me preparando para aquela Então, viagem, né? vocês vejam bem, né? Olha só. Agora, se você pratica aqui a feitiçaria, se você aqui tem práticas nesse sentido, tá? Você já sabe que se você for para lá, você vai acabar também tendo problema. Só que aí tem uma coisa que eu coloco para vocês que é bem interessante, né? A contradição da nossa cultura. Por que que a minha matriz, tá? Doutrinária, ela vem da Nigéria? O orixá vem de lá, ele não vem daqui, vem de lá, tá? Por que que lá existe entendimentos totalmente contrários a misturar o orixá com outras práticas, entre elas o satanismo, a feitiçaria, o Beuzebu, certo? Por que que lá não pode? E lá é passível de punição. E por que que aqui pode? Isso que eu não consigo entender. Quer ver uma coisa? Vamos lá? Tem aí em Porto Alegre, tem aí no Rio Grande do Sul, tem. Aliás, cada vez mais tem, né? A casa de batuque, mas que cultua Beuzebu. Que cultua Barromé, cultua Satanás. Ou melhor, né? Tem na entrada da casa tem uma imagem de 3 metros de uma entidade lá satânica. Desculpa, eu não sei se é isso que eu estou falando, tá? E o pai de santo desse filho, ele é tradicional, é de raiz, mas aprontou a filha aprontou a filha dele, o filho dele aprontou no lado dele, na cabinda, no jeito, no ió, aprontou, e aparece meu pai, minha filha, e lá dentro daquela casa tem satanismo. Como é que... Isso que eu não consigo entender, pessoal. Eu não consigo entender. Não entendo. Aí você vai criticar a Jade. Porque a Jade, por que que ela não ficou na África se ela quer cultuar o batuque de lá? O teu batuque é da Alemanha? Ou melhor, sua professora aí, professor, o teu batuque veio da Alemanha, veio do Japão? Veio da onde? Não, o teu batuque que tu cultua aqui, ele veio da onde? Veio da África? Ah, bom. Então tá. O católico, ele olha para quem? Como reverência máxima? O Papa. Perfeito? E você, batuqueiro? Quem é o teu Papa na tua religião? É o Alafim? Quem é? Não é ninguém, né? Claro, teu batuque é do Japão. Por isso que você vem criticar, dizendo por que que o Eric, por que que o Aldo, por que que a Jade não ficou na Nigéria lá, vai cultuar, tu quer estragar o batuque, tu quer estragar não, tu quer desconstituir o batuque aqui. Não. Olha, pessoal, eu não defendo ninguém, até porque Eric e Ronquer não precisam de mim para defender eles. E nem eu também preciso de alguém me defenda. Mas eu conheço a casa do Eric, conheço a casa da Jade, tá? A Jade, ela pode ser contestada pela minoria, não sei, né?
Mas sabe por quê? Porque a Jade, ela lutou para isso, ela não ganhou. Ela lutou. Ela fez muito, mas muito, muito, muito mais do que você que está sentado aí, perdendo o teu tempo em querer falar quem ela é. Vamos fazer o contrário? Vai buscar na internet, vai buscar em redes sociais, vai buscar no próprio Assá Orixá quem é a Ronquer. Vai saber o que ela fez. Te pergunto, o que tu fez na Nigéria para preservar o orixá? Nada. Nada. Vai ver o que ela fez. Vai ver o que ela faz. Certo? Ela foi para a Nigéria não para comprar título. Ela foi na Nigéria para se inserir na cultura e contribuir para manter a cultura. Perfeito? Então, eu tenho muito, mas muito respeito. O Eric, que vocês criticam, que vocês falam, que o Eric, ele só lê texto, que ele não tem nada na cabeça, entendeu? Porque o Eric... as coisas mais ridículas que eu vejo falar, eu não sei por que vocês compram uma briga, certo? Com alguém que não te responde. Vocês têm uma briga surda. Vocês batem em boca porque não dá voz para vocês. Perfeito? Olha, sabe o que me importa? O Eric tem um trabalho lindo, maravilhoso, diretamente com o Palácio do Alafim, coisa que tu não sabe nem sei onde fica. Tu não sabe nem sequer em que lugar está o palácio. Ou se tu sabe, tu só viu em foto. Tu nunca foi lá. Ou melhor, se tu for, tu não vai nem chegar na porta do palácio. O Eric, ele trabalha para o Palácio do Alafim. Ele presta um serviço para o Alafim, para o palácio. Perfeito? Vocês nem sabem sequer quem é a doutora Paula Gomes. Mas vocês estão criticando, né? Vocês estão falando. Vocês querem dizer que o que é feito na Nigéria, que aqueles que vão lá, que se iniciaram lá e que procuram trazer para cá, manter a cultura, eles querem desconstituir o batuque. O batuque, quem desconstitui é vocês. Com práticas que não existem, com comportamentos que o orixá recrimina. Porque vocês sabem que para tu ser iniciado, tu tem que ter um bom euá. Que é o teu comportamento, que é o teu caráter. Isso é fundamental para o orixá. Mas vocês não têm. Vocês criticam, vocês batem boca, vocês falam. Então, isso que eu quero deixar bem claro, tá, pessoal? Bom, passando esse fato, meus queridos, tá? Nós falamos hoje sobre a religião e modernidade, certo? Eric, tu vê hoje, dentro da nossa cultura, até do orixá hoje e do Exu, vocês veem algumas modernidades, algumas coisas que vocês não viam há 30 anos atrás? Veja bem, nós não vamos apontar nomes, tá? Nós vamos falar sobre fatos. Fatos. Olha, veja, depois de que houve a pandemia, a tecnologia mudou e nós tivemos uma evolução gigantesca, né? Mas o que ocorria há 50 anos atrás? Mãe Cacilda, né, a médium do Exu 7 da Lira, nos anos 70, ele aparece no Chacrinha e ali durante a incorporação, que ele chega, bebe marafa e tudo mais, as chacretes até, há boatos, né, que as chacretes até incorporaram durante o programa, a assistência incorporou pela magnitude da entidade. O que ocorre? A entidade, assim, eu não entendo, eu não penso que a entidade, ela precise ficar engessada, ela pode evoluir, ela pode ter a liberdade, a gente vê hoje até como houve esse caso, né, do Exu, ele tinha um bloco de carnaval chamado o Bloco da Lira, em 60 e pouco, que
ele saía incorporado e ia no carnaval. Só que a questão não está na tecnologia, no que ele está fazendo, o que ele está mexendo, mas o que ele contribui para a sociedade, como que ele ajuda, o que ele tem feito. Como, por exemplo, se pegarmos uma pemba, darmos para o Exu riscar ali, pegarmos essa pemba, escondermos essa pemba, ele achará? Será que ele conseguirá enxergar o que a pessoa tem, sem perguntar o que você tem, minha filha? O que você está passando? Chegar e falar, olha, você tem isso, você está assim, você está assado, você faça isso que vai resolver, ou deixe de fazer isso para que tenha uma vida melhor. Não deixe que a sua boca estraga o seu caminho, porque às vezes está na pessoa e não no ori dela, ou em influência de, você está com magia. Às vezes a própria magia está dentro da pessoa, ela mesmo traz isso. Então, veja, nós estamos preparados para o que está acontecendo? Qual a finalidade das entidades estarem pulando na frente da câmera? Elas estão querendo mostrar algo que não estamos enxergando, ou elas não estão ali passando? Porque a gente provar se a entidade está ali ou não, eu acho que não teria assim poder nosso de fazer, mas que seria importante nós podermos assim entender o que eles estão passando e o que está ocorrendo. Bom, Ronquer, tu tens aí de religião já 30 anos, tá? Eu acho que mais ou menos isso, né? Uhum. E tu tem também a tua experiência lá da África, tá? Quando tu começou lá com a mãe Nicole, tá com ela até hoje, Nicole, sua bênção, mudou muita coisa, tipo assim, tu vê muita coisa que tu vê hoje que tu não via lá atrás. E comparando Nigéria com o Brasil, será que lá também existe modernidade? Quando nós falamos em modernidade, pessoal, eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar no Exu, que é o maior, a maior formação de novidades. Dentro da cultura do orixá, tu acha que existe alguma novidade? Tu olhou assim, olha, aquele orixá estranho, alguma coisa diferente. Como é que tu vê isso? Então, boa pergunta, né? Então, nessa caminhada do Batuque, né? O que eu notei, né? Uma coisa que a gente não via há alguns anos lá atrás era esses elementos, né? Do candomblé inseridos dentro do Batuque, né? Nós víamos menos, né? É a impressão que eu tenho. Né? Então, eu não via tantos. Durante essa caminhada, esses anos, eu tenho visto muitos elementos. Claro, né? Não é culpando as pessoas querem conhecer mais as pessoas querem conhecer um pouco mais do orixá, querem saber um pouco mais e vão pegando do vizinho essas informações, né? Só que muitas vezes o vizinho também tem lacunas, né? Em vez de ir na fonte direto. Então eu vi durante esses anos, hoje em dia, muitos elementos do candomblé inseridos dentro do batuque, né? E na Nigéria, olha, eu vejo que eles mantêm muito, pelo menos, pro lado de Oió, a Saorixá, que faz todo esse trabalho de preservação, os sacerdotes preservam, né? É preservada a religião como era. Existe um protocolo, como eu já falei aqui no programa, para as pessoas serem iniciadas. Existe rituais de folhas, de tudo como era. É tudo macerado à mão, na pedra, né? Não existe nem luz dentro dos templos, né? É tudo no escuro, né? De noite com lamparinas, né? É muito, né, tradicional, arcaico mesmo, né? Limitado, mas evocando como era uma vez, para preservação. Bom, agora vamos então para essa questão mais polêmica mesmo, né? Vamos já falar. Orixá, acho que não tem muita mudança. Tem mudança? Tem sim. Mas não vamos
mexer no orixá. Vamos deixar o orixá quieto. Vamos falar em outra coisa. Vamos falar do Exu. O Exu dos últimos 30 anos, pessoal. Será que o Exu está ficando louco ou é o seu filho ou o pai que enlouqueceu? Por quê? Porque não há de negar a introdução da ostentação, tá? Ostentação, a começar pelo sapato. A começar pelo sapato, tá? Do Exu, da pomba gira usar sapato. Coisa que há 40 anos não existia, tá? Eu tenho ao contra, não. Não tenho nada contra, tá? Usar sapato. Mas isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Vamos lá, então. Qual a necessidade do Exu, da pombagira, chegar de helicóptero, chegar de limusine, chegar numa festa de 1 hora de fogos estourando, uma corte de Exu com 100 pessoas na corte, sem falar na roupa? Eric e Jade, por favor, falem. Olha, eu Sabe o que eu vou dizer? Babá. Não tem que falar, né? Tem que falar, sim. Olha, eu atravessei o oceano e essa resposta não teria ainda. Eu entendo que o importante é aquilo que eu volto novamente. O importante é o que os Exus estão trazendo de mensagem, o que eles estão fazendo para a comunidade. Em casa, os meus Exus ficam de pé no chão, é roupa simples, não tem 4 pés para Exu na minha casa, tá? Esse é o segmento na Gocob, porque o Exu precisa do filho ali bem preparado, entregue e assim, em paz para poder incorporar. Então, assim, todos esses elementos que estão aparecendo, surgindo, as pessoas são livres para poderem praticar, para poder fazer ali o que eles quiserem dar, o melhor. Mas eu volto sempre para aquela questão, o que está fazendo para a sociedade? O que tem contribuído para a sociedade? O que está melhorando para a sociedade? Está melhorando? Axé, continue. Bom, então, o entendimento deles, pela posição deles, tá? A Jade não viu isso. Ela atravessa o oceano e ela não vê lá prática nenhuma igual a essa. O Eric fala que qual é a contribuição que tem e se na medida que essa contribuição tem, o que está retornando para você. Perfeito. Só que a opinião deles é uma opinião tipo assim, eu não vou contextualizar o que eu vejo aí fora, certo? Porque se diz que para cada um tá certo e tá errado, faça como achar melhor. Respeito os dois. Mas eu não. Eu vou falar. Vamos falar sobre ostentação. Perfeito? Aí você diz o seguinte: não, porque eu tenho que dar o melhor para minha pombagira. Eu tenho que dar o melhor para o meu Exu, porque eles me dão o melhor. E se eu compro um vestido de 50 mil, porque ela merece. Errado. Errado. Não vai ser você. Mas não vai ser você mesmo que vai modificar a essência da entidade. Não vai ser você. Não venha mentir para mim. Entidade, essência não se corrompe, não se compra e não se vende. E tu vende. A entidade verdadeira, tanto faz como tanto fez ela chegar de carroça, chegar de burro ou chegar de limusine. Sabe por quê? Porque ela não... O melhor, ela nem vê o que tu faz nesse sentido. Sabe o que você fala? Porque a entidade vê o meu esforço para agradá-la. Não é verdade.
Eu não posso aceitar, eu não posso concordar que numa festa, tá, as roupas que se usam hoje estão muito mais associadas a uma prática carnavalesca do que uma prática ritual. Não tem nada a ver. A forma que vocês se vestem, a forma que vocês organizam a vossa festa, já vão dizer, o que eu tenho que ver com isso? Tem nada que ver com isso. Por mim, se vocês fizerem uma festa de sunga e de biquíni, não pertence para mim. Agora, eu tenho que dizer para aqueles desavisados, para aqueles que não conhecem a cultura, para aqueles que não conhecem a essência, que o orixá, o Exu, o caboclo não tem nada a ver com essa vaidade que eles fazem em nome dele. Certo? Eu te faço uma pergunta. O que tem a ver? O que tem a ver a essência de um guia protetor, seja o Exu, seja um caboclo, tá? O que tem que ver com a tua vaidade? Sabe o que tu quer? Ah, agora eu vou te explicar o que tu quer. Tu quer ostentar para mostrar que o teu Exu, que a tua pombagira é a melhor, para atrair mais gente para o teu caminho. É isso que tu quer. Quando tu faz uma festa para 4, 5 mil pessoas, tu quer dizer o seguinte, o meu Exu é o melhor. Perfeito? A minha pombagira chega de helicóptero, o meu Exu chega de limusine, perfeito? Porque ele é o melhor, ele tem a fartura, ele tem a prosperidade, e você tem que querer o mesmo. Nada a ver com a essência da entidade. Bom, aí tu vai me perguntar o seguinte, pessoal, tá, mas será que o Exu concorda? Ele não tem autonomia para dizer, eu não quero? O Exu, a pombagira, são divindades, são espíritos, tá? Que eles estão aqui para fazer o nosso crescimento enquanto pessoa, enquanto religioso. E aquilo que estiver fora deste segmento, o problema é teu. Faz o que tu achar melhor. Então, eu não concordo com essas loucuras que são feitas em nome da entidade. E o tema muitas vezes festa do Exu das Cachoeiras. É rosa. Todo mundo de rosa. Perfeito? Ah, o Exu, agora é o Exu Maré. É todo mundo de azul. E é no barco, e é dentro da água, todo mundo de azul. Perfeito? Aquele que não conhece a religião, se chegar nessa festa, vai dizer, eu estou festa de carnaval. Só pode, né? Porque a minha conversa não é para vocês. Não é para vocês que se travestem dessa forma. A minha conversa é para quem está atrás de vocês, que não conhece. Sabe o que eles dizem? Sabe o que eles falam? Motivo de ironia, motivo de gozação, motivo de riso. Claro que você vai lá na rede social e diz assim, ó, ninguém tem nada a ver com isso, eu dou o que eu quiser, faço como eu quiser. Perfeito. Concordo com você, tá? Só que quem tá lá fora acha isso algo sem noção. E sem falar em outras bizarrices que tem aí, certo? Roupa, práticas, rituais, celular, likes, recados, pombagira recebendo um iPhone. A pombagira recebeu um iPhone mostrando, olha, eu recebi um iPhone. Ah, esse aqui é o mais moderno, né? É vergonhoso, tá? Então, eu acho que a nossa religião, ela poderia fazer algumas coisas com mais simplicidade, né, pessoal? Com mais simples, né? Sem ostentar. Eu acho que daqui a pouco,
daqui mais, sei lá, 10, 20 anos, sabe onde vai ser a festa de Exu? No Maracanã, no Gigantinho, na Arena, certo? Devido à proporção que tomam os caminhos. Dito isto, para o encerramento, queremos deixar para você o recado. Busque mais a essência e menos a ostentação. Busque mais a simplicidade e fuja da vaidade. Busque mais a entidade, busque mais o orixá, busque mais o caboclo e procure menos as pessoas. Ronquer, Eric, recado final para o nosso dia de diversidade religiosa diante da modernidade. Ronquer, a tua pombagira chega de limusine quando tem uma festa, né, Ronquer? Até aconteceu um fato que me chamou a atenção. Eu fui convidada para uma sessão festiva numa casa com os meus filhos, né? E nós fomos, e chegando lá, eu estava de pé no chão, nós estávamos de pé no chão. Daí eu notei que éramos os únicos a estarmos de pé no chão, né? E nós lá, né? Eu aprendi a fazer daquele modo, né? Então, a gente começa 8 horas, a gente termina 10h30, né? É de pés descalço, o Exu chega, desenvolve, canta, bebe alguma coisinha. Bebe alguma coisinha. E Hoje não é uma coisinha. Hoje, que coisa mais linda, uma festa de Exu. Na minha casa vai ter toque para Maria Padilha, para Maria Mulambo, para o Exu do Lodo, para o Exu não sei o quê. Por gentileza, vai começar à meia-noite. Traga os seus kits, traga os seus coolers. Traga os seus coolers, seus cigarros, sua bebida. Eu nem sei, daí eu acho que tinha que ter levado os copos, as coisas, eu não sei como é que é, né? Se tu me convida, Mas eu vou te contar. eu já fui lá, né? Eu vou levar o copo para beber na tua casa, né? Depois eu vou te contar. Então, a gente faz religião. 11 horas, 10h30, nós já estamos em casa. O pessoal que mora comigo, a gente já está lá na sala, já terminou. Para mim, religião é isso. A festa é no domingo, um churrasco com amigos, com a família, você fazer uma viagem, é outra coisa, sabe? Religião, para mim, é comunhão. Exatamente, é entrega com o seu aí. orixá, orixá, é humildade, é simplicidade, é fazer orixá. Fora disso, a gente faz a vida privada. É isso que eu prego na minha casa para os meus filhos, né? E para os meus amigos, quem me conhece. Eric? Bom, primeiramente, deixar claro que o intuito do meu trabalho é pesquisar, conhecer, entender, e sem julgamento de valores, sem preconceito, e para entender assim a essência e aquilo que tanto o espiritual quanto as pessoas trazem para a sociedade. Então, é isso que eu deixo aqui de mensagem, o pessoal conhece, né? E entrego a todos. Bom, então, o que nós podemos falar neste momento, tá? Sobre essa questão que nós abordamos. No encerramento do programa agora, tá? Nós estamos aqui humildemente, nós somos humildes para tentar auxiliar aqueles que não conhecem tanto sobre a religião. Eu estou cansado de falar. A gente não vem para cá criar polêmica, trazer assuntos de fundamento. A gente procura abordar as coisas que as pessoas que estão aí fora não conhecem e não sabem, tá? Então, o que eu digo para vocês? Procurem praticar a religião na sua essência. E a essência